A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional Isaías, capítulo 6. Nesse capítulo do livro de Isaías, ele é consagrado, ele é chamado e consagrado a profeta. Vamos lá para o capítulo? Conforme o Espírito Santo de Deus me direcionar, eu vou fazendo apontamentos, considerações acerca de alguns versículos. E diz assim no verso 1: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aqui, o profeta Isaías, ele antes, de ser consagrado a profeta, escolhido por profeta, ele tem uma visão do trono do Senhor. E ele vê o trono e ele vê os anjos cobrindo o rosto e os pés, e a outra asa voavam. E eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. O nosso Deus, ele é santo. Os anjos cobrem o rosto para glorificar, para clamar, para adorá-lo, para dizer o quanto ele é santo, por causa da santidade dele. E o profeta, nessa situação, ele teme, e ele diz assim, no verso 4: E umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui Isaías temeu, porque viu o Rei, o Senhor dos exércitos, e diz: Ai de mim, que vou perecendo, ai de mim, que posso morrer, porque eu estou diante de Deus, do Rei dos exércitos, e tenho impuros lábios, e habito no meio do povo que também tem impuros lábios. Mas como que o Senhor responde isso? Ele, através de um serafim, ele vai um serafim. No verso 6 diz, mas um dos serafins, voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirado, purificado foi o teu pecado. Ali o Senhor purifica o profeta Isaías. Ali que ainda ia ser chamado, a gente vai ver que ele vai ser chamado no próximo versículo. Ali o Senhor o purifica, limpa os lábios dele que eram impuros, para poder falar, para poder estar na presença dele. No verso 8 diz assim: depois disso, não foi antes, depois disso, ele ouviu a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. E ele ali começa já o chamado dele. O Senhor fala: quem eu irei enviar? E Isaías corresponde ao chamado do Senhor. Me envia, Senhor. Eis-me aqui, eu estou aqui. Envia-me a mim. Eu estou disposto a ir anunciar a tua mensagem. No verso 9, ele diz assim: Então disse ele, o Senhor, Vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Vocês estão ouvindo, mas não entenderam. Vocês de fato veem com seus olhos, mas não percebem. O Senhor manda Isaías dizer isso. Engorda o coração deste povo
e endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Aqui o Senhor está dizendo, olha, engorda o coração desse povo, endurece os ouvidos, que eles não ouçam realmente agora, e que eles não vejam, né? Não entendam, para que eles não se convertam. Por quê? Porque o juízo do Senhor seria mandado. E se eles se convertessem, eles seriam sarados. A palavra do Senhor diz, se o povo se converter, eles serão sarados, eu os curarei. Mas o Senhor não queria que eles fossem sarados naquele momento, que eles não ouvissem naquele momento. Porque o tempo de ouvir foi anteriormente. O Senhor o anunciou a iniquidade, né? Pediu que eles se arrependessem. O tempo de ouvir a voz de Deus era anteriormente. Aquele tempo não era. Aquele tempo o Senhor endureceu os ouvidos dele, fechou os olhos para que eles não entendessem, para que o juízo de Deus viesse. Porque se eles entendessem e se arrependessem, o Senhor os sararia. E para entender um pouco melhor, eu sou mãe e eu entendo isso na hora do castigo. Eu anuncio para minha filha quando está fazendo alguma coisa errada. E eu falo, filha, isso não tá certo, isso vai fazer mal para você, não sei, depende do que é. E eu explico para ela o que ela tá fazendo de errado. Não faz. E falo, não faz. Se ela vai e continua fazendo, eu venho a segunda vez e falo com ela. Eu falo, você esqueceu? Eu falei isso, para não fazer por causa disso. Se ela me ignora, ela não escuta me ouvir, aí eu coloco ela de castigo. E aí quando eu coloco ela de castigo, não adianta ela ter entendido na hora que eu acabei de colocar ela de castigo. Porque ela precisa ficar o tempo de castigo que é determinado, que eu tinha falado que seria a consequência do erro dela se ela não mudasse de atitude. Eu falo, filha, olha, não faz isso. Se você fizer, isso é errado por causa disso. E você vai ficar de castigo. Se ela, com o anúncio do castigo, que era o tempo dela parar de fazer aquilo, de entender que aquilo era errado, de entender que aquilo não era bom para ela e nem para ninguém, se ela não deu ouvidos a mim, não é na hora que eu acabei de colocar ela de castigo e ela falar, mamãe, eu me arrependi, eu entendi que eu vou tirar ela do castigo. Ela precisa passar aquele tempo do castigo, que não é tanto tempo assim. E aí, quando termina o tempo, eu vou lá, eu abraço ela, eu converso com ela, vejo realmente se ela entendeu o porquê que ela ficou de castigo. E sigo a vida, porque eu não tenho prazer em colocar a minha filha de castigo, mas eu entendo que é necessário para que ela seja corrigida naquilo que é mal, naquilo que ela tem demonstrado de comportamento que não é bom, que não vai fazer bom para ela nem para o outro, que é um comportamento que não convém. Não é por qualquer motivo. Às vezes é por um desrespeito, às vezes é porque bate, né, em alguém e não deve se bater. Eu não bato nela, então ela não deve bater. Então, tudo tem um porquê. E aqui o Senhor está dizendo, olha, eu vou endurecer o coração deles. Eu vou fechar os olhos e os ouvidos deles, para que eles não se convertam. Porque se eles se converterem, eles serão sarados. Só que agora não é o tempo de ser sarado, porque o tempo de ser sarado era antes, quando eu estava anunciando, olha, não pratiquem a iniquidade, não façam isso. Isso não me agrada. Atentam-se para minhas leis. O Senhor dizia, voltem-se para mim. Só que no tempo que era o tempo de prestar atenção na voz do Senhor, não prestaram. Então, no tempo que o Senhor vai mandar o castigo, por não ouvirem, por não se voltarem, não ouvirem o conselho do Senhor, o que Deus estava pedindo, que não era nada mais do que praticar a justiça e a bondade, não prejudicar o próximo, não fazer mal também para si próprio, né? Se deleitando com coisas que fariam mal para eles mesmos. Então, quando chega o tempo do castigo, o Senhor fala, agora eu vou endurecer o coração deles para que eles não entendam, para que eles não compreendam, para que o castigo possa ser dado, né? E porque se eles entenderem, eu os sararei. Então,
É necessário. Vai, Isaías, fala com ele. Fala com eles, com o meu povo. Que ele diz assim, envia e diz, ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. O Senhor manda dizer isso ao povo dele. E o juízo do Senhor vem sobre o povo. A gente vai ver nos capítulos seguintes. O juízo do Senhor, ele vem, mas o Senhor, ele neste capítulo mesmo, no último versículo, a gente vai ler aqui, ele já diz que haverá um novo começo para o povo dele. O Senhor, como eu, muito melhor do que eu, né? Quem sou eu? Eu aprendo com meu Deus. Ele não tem prazer em castigar o povo dele. O Senhor, ele quer que eles se arrependam enquanto ainda há tempo. O Senhor quer que nós, né, o povo dele, aqueles que ainda estão aqui na terra, se arrependam enquanto ainda há tempo. Virá um juízo sobre toda a terra. Virá o juízo do Senhor. E existe um céu e existe um inferno. E precisamos estar em Cristo Jesus, que é a nossa salvação, enquanto ainda há tempo. Os olhos estão abertos e os ouvidos estão abertos para ouvir a palavra do Senhor. Ainda há tempo. Precisamos nos voltar para o Senhor enquanto ainda há tempo. Eu vou continuar no versículo 11. Então disse eu, até quando, Senhor? Isaías pergunta, quando vai ser o tempo que os ouvidos e os olhos deles estarão fechados para entenderem? E respondeu, até que assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de tudo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Aqui o Senhor está dizendo qual vai ser o castigo e até quando vai ser esse castigo, né? Até que aconteçam essas coisas. Quando elas acontecerem, né, os olhos e os ouvidos deles serão abertos para que eles entendam, para que eles ouçam, para que eles possam se converter a mim, e eu os sará. No verso 13 diz assim, mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Assim, elas, como uma árvore, né, que mesmo desfolhada, ela ainda fica firme. Assim eles terão um novo começo. Assim haverá um novo começo para o povo de Deus, aqueles remanescentes, os que sobrarem de todo esse castigo que virá. O Senhor, ele não tem prazer em enviar o castigo. E ele diz até que livra o castigo se houver o arrependimento, enquanto é o tempo do arrependimento, que é antes do Senhor dar a palavra que vai vir o castigo. Antes ele avisa o que está acontecendo. Ele avisa que precisa haver uma mudança. E o Senhor, ele tem avisado por meio do povo dele. Precisa haver arrependimento. Precisa haver arrependimento para que nós possamos estar com Cristo Jesus. Cristo Jesus é a nossa salvação. Nós estamos no tempo da graça. E a graça nos permite não ser consumidos pela justiça do Senhor, pelo juízo de Deus. Nós estamos no tempo da graça. Mas esse tempo um dia acabará e o juízo do Senhor virá. Mas nesse tempo o Senhor tem mandado o povo dele anunciar: eu enviei o meu filho por amor de vocês. Por amor a cada um de vocês eu entreguei o meu único filho para morrer por todos, para que vocês não pereçam, mas tenham vida eterna com ele, reinando, governando com o Senhor. Aqueles que recebem Cristo Jesus como Senhor da sua vida, que creem que ele é Filho de Deus, que aceitam o sacrifício do Senhor para purificação, lavar os nossos pecados. O Senhor levou sobre ele os nossos pecados. Antigamente, o que acontecia?
Qual é a explicação disso, de Jesus ter que morrer para levar sobre ele os nossos pecados? Antigamente, os judeus, eles sacrificavam animais e antes de sacrificar, eles botavam a mão sobre o animal, eles confessavam os pecados deles. Quando eles confessavam os pecados, a culpa que era sobre eles ia para os animais, para o animal que era sacrificado. E aquele animal era sacrificado e o pecado ia sobre aquele animal. E aquela pessoa não tinha mais culpa dos pecados, né? Só que o Senhor Jesus é o seguinte, ele leva sobre ele os nossos pecados. Mas se nós não confessamos a ele, os nossos pecados não são levados para ele. Ele levou já todos os nossos pecados, que são confessados. Precisamos confessar, precisamos nos arrepender. E o que o Senhor Jesus nos ensina por meio da palavra dele nos evangelhos é: vai e não peques mais. Precisamos crer no Senhor Jesus, que ele é o Filho de Deus, que ele entregou a própria vida por amor, que o Pai enviou o Filho por amor de nós. E que quando estamos diante do nosso Senhor, confessamos as nossas iniquidades, as nossas maldades, os nossos pecados passam para ele, que é justo, que é santo. E ele já consumou uma vez e é o necessário. Ele consumou naquela cruz, naquele madeiro. E o sangue dele, o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. Mas precisa haver o arrependimento e a confissão para que isso se concretize. Mas o ato de levar sobre ele todos os nossos pecados foi feito. Mas nem todos receberam o Senhor e nem todos receberão o Senhor. Mas a gente não está num tempo em que os ouvidos estão fechados e os olhos, fechados também. Talvez estejam fechados e cegados pelo próprio maligno, não por Deus. Mas isso a gente tem como quebrar, orando, intercedendo, pedindo ao Senhor para que as vendas sejam tiradas, escamas dos olhos que o inimigo tenta cegar o povo, possam ser tiradas. Nós podemos, na autoridade do nome de Jesus, repreender o maligno, resistir a ele. E a palavra precisa ser anunciada, porque o Senhor quer salvar, ele quer nos salvar. Que possamos nos voltar para essa palavra e saber que teve, assim como um novo começo para o povo de Israel, que ele já promete, haverá um novo começo. Mesmo que vocês estejam desfolhados, permanecerão firmes, haverá um novo começo. O Senhor está dizendo, haverá um novo começo para vocês, para nós, para a igreja de Deus, para o corpo de Cristo. O Senhor Jesus, ele fala, eu vou subir aos altos céus, mas não os deixarei só, enviarei o Consolador. O Espírito Santo de Deus está conosco, até que ele volte, Jesus volte para buscar-nos. E, mais ainda, ele diz, eu vou preparar-vos lugar. O Senhor foi nos preparar um lugar, uma morada, para estarmos com ele. Guarde essa palavra hoje, medite nela e que você possa prosseguir em conhecer a Deus. Não se limite apenas ao que eu falo, estude a palavra do Senhor, estude a Bíblia. Peça ao Espírito Santo que te dê o discernimento, que te dê sabedoria, que te dê entendimento da palavra dele. Só o Senhor pode dar entendimento. Nós não somos donos da sabedoria, a gente viu isso no capítulo anterior. Ai daquele que acha que sabe de tudo. Mas precisamos aprender com o nosso Senhor. Aprendemos dele dia após dia e sempre há algo novo para se aprender da parte de Deus. Ele quer ser conhecido, ele quer se revelar a nós. Se você ainda não conhece o Senhor, se você ainda está conhecendo a ele, peça para conhecê-lo em profundidade, peça para ser mais íntimo, peça ao Senhor, clame a ele, que você tenha sensibilidade em ouvir a voz do Senhor, ele não está calado, ele fala,
por muitos meios, inclusive com voz audível. Não é um evento que acontece sempre, né? É muito mais uma testificação interna, mas ele ainda fala também de ouvirmos a voz dele. Ele ainda fala também por visões, por sonhos. O nosso Deus é o mesmo Deus, ele não mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua falando com o povo dele. Busque conhecer mais do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero orar. Se você quiser participar dessa oração, continue nesse vídeo. Se não, nos vemos no próximo vídeo. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por estarmos na Tua presença. Senhor Deus, que possamos estar atentos à Tua voz. Lava-nos, purifica-nos, Senhor, de todo o nosso pecado, de toda a nossa maldade. Senhor, dos pensamentos maus que vêm nos assolar dia após dia. Purifica, Senhor, a nossa mente, purifica o nosso coração. Nos dê um coração ensinável para aprender mais de Ti. Nos leva, Senhor, para águas mais profundas, para podermos, Senhor Deus, desfrutar do que o Senhor tem para nós, do que o Senhor quer nos ensinar, que possamos estar mais íntimos do Senhor. Eu sei, Senhor, que nas águas mais profundas o nosso pé não toca ao chão. Estamos totalmente entregues ao Senhor, à sua direção. Senhor, que possamos estar debaixo da tua direção, do teu querer. Ensina-nos, Senhor. E que olhos sejam abertos, ouvidos estejam atentos, que o inimigo não venha cegá-los, Senhor, para ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra não seja roubada do coração, Senhor, daqueles que ouvem pela primeira vez a Tua mensagem. Que caiam em terra fértil, que haja o entendimento no nome de Jesus. Cuida, Senhor, do Teu povo. Resgata, Senhor, aqueles que estão perdidos, aqueles que são ovelhas perdidas, Senhor, que fizeram parte do Teu rebanho e que são o Teu rebanho, mas que foram passear para fora e se perderam. Que o Senhor resgate cada uma, que o Senhor atraia para Ti, que o Senhor cuide e que o Senhor faça de novo, Senhor, está no meio do Teu povo, está ligado em Ti. Cuida de cada um, prepara a Tua igreja para a Tua volta, Senhor. É o que eu te clamo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Se você anseia por conhecer mais do Senhor, peça a Ele. Faz como a palavra do Senhor diz. Feche a porta do teu quarto, vai para o secreto onde nenhum homem, nenhuma pessoa pode te ver. Mas o seu Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Israel, de Judá, esse Deus que é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus que eu sirvo, que você possa clamar a Ele e Ele te ouvirá. Porque Ele não precisa que estejamos diante dos homens. A gente precisa orar a Deus também no secreto, porque o Deus que ouve no secreto te ouvirá e te responderá. Quando clamarmos o Senhor, Ele diz: como é que um filho que pede ao pai pão, ele vai dar pedra? Assim o Senhor te dará o Espírito Santo dele e começará a falar contigo. Mas você precisa buscar, peça a Deus, peça ao Senhor. Peça ao Senhor que esteja contigo, peça ao Senhor que te direcione, que você possa entender a vontade dele. Peça ao Senhor para ter intimidade com ele. Peça ao Senhor para que você seja cheio do Espírito Santo dele. E você pedindo, a palavra do Senhor garante, Ele te enviará. Porque como é que um filho pode pedir pão e o pai dá pedra? O Senhor não fará isso.
Se um filho pede a presença dele, se um filho pede o Espírito Santo de Deus, se um filho pede mais intimidade com ele, ele responderá da forma que o filho está pedindo, mais dele, mais da presença dele, conhecer mais dele. E essa oração é para você fazer você e Deus no secreto, onde nenhum homem, nenhuma pessoa possa te ver. É você e Deus. Amém? Até amanhã com mais um capítulo do livro de Isaías, se Deus quiser. Tchau!